Olá pessoal, mostrando a vocês aqui o que a gente viu na primeira aula. Quem estava participando vai relembrar e quem não viu, né, vai ver pela primeira vez com os aspectos que a gente estruturou lá na primeira aula. Eu comecei com essa grade de correção aqui da CESP, que traduz a perspectiva macroestrutural da redação e a perspectiva microestrutural. O que é isso? São dois olhares dos corretores acerca da produção que você faz lá no concurso. No primeiro aspecto aqui, os aspectos macroestruturais, a gente tem uma estrutura linear que vai dos 10%, passando pelos 35%, mais 35% e 20%, ou seja, 4 itens específicos analisados que, somados, dão os 100% da redação. Bom, e aí entra a questão que a gente tem que visualizar aqui. O primeiro item é a apresentação e estrutura textual, legibilidade, respeito a margens e paragrafação. Eu chamei a atenção de todo mundo durante a aula para paragrafação. Por quê? Falou em macroestrutura, você está falando em parágrafo. Como você organiza o texto e como você distribui as ideias dentro dos parágrafos. É importante você saber qual é o plano de texto que você vai criar para que você possa fazer com que os parágrafos se concretizem. O desenvolvimento do tema ele tem 3 aspectos aqui para a gente analisar. A seleção dos argumentos, a depender da CESP, por exemplo, Sebrasp. Se o concurso for um concurso, como eu disse para todo mundo, amarrado, ou seja, você tem a frase tema e tem os tópicos a seguir. Você não tem muito o que fazer com relação à seleção dos argumentos. A seleção dos argumentos tem que seguir a lógica que foi colocada lá na proposta de redação. Então, os argumentos, eles na verdade concretizam o seu entendimento sobre aquele item que está sendo cobrado. Isso vale 35%, tá? Sequencialização, coesão e coerência. Bom, se é um tema, como eu falei, controlado, tem os itens, você tem que seguir a ordem dos itens que aparece lá e toda a ordem que você estabelecer, desde a introdução até a conclusão, tá? Seguir toda a estrutura com a ordem que você colocar. Só essa parte do texto dá para a gente 35 mais 35%, ou seja, 70% claro aqui da redação é especificamente de como você seleciona os argumentos e como você mantém a sequência. Tanto é que o 2.2 aqui é sequencialização. E aí não tem como não falar que a coesão e a coerência, na verdade, tem a ver com essa sequência. Porque, por exemplo, quando eu abro um parágrafo eu faço primeiramente, eu estou iniciando um princípio argumentativo. Então, eu já iniciei a perspectiva de sequência e, ao mesmo tempo, a lógica de coesão. Outra perspectiva é a obediência ao tipo dissertativo, ou seja, vocês vão ver que durante o texto eu não posso colocar só os itens como lista. Se eu faço isso, eu não estou fazendo o princípio dissertativo, eu não estou comentando sobre, falando sobre. Toda vez que isso acontece num concurso, você perde pontos aqui, e são 20%, tá? Aí, fora os aspectos macroestruturais, a gente tem os microestruturais, ou seja, o macroestrutural vai te dar os 100%. Mas você pode ser penalizado se durante a estruturação dessa macroestrutura você cometer deslizes de grafia, acentuação, morfossintaxe, emprego de palavra no local errado, substantivo em posição, a gente vai aprender isso com calma, em posição de adjetivo e vice-versa. Propriedade vocabular e escolha tem a ver muito com o seu domínio, tá? Então, essa perspectiva a gente vai ver numa redação aqui abaixo, que eu vou mostrar agora, tá? E o resultado é nada mais do que a nota do conteúdo, esse 100%, subtraídas aqui do número de linhas efetivamente escritas, né? Isso pode ser um fator positivo ou negativo, a depender do que você faça. Número de erros, que são esses errinhos aqui que eu acabei de mostrar na microestrutura. E aí você tem a nota final na prova da redação, né? Da dissertação. Bom, agora vamos entender como é que isso funciona na prática. Eu mostrei ontem como a macroestrutura e a microestrutura se resolvem a partir da introdução. O concurso foi da Polícia Federal e esse candidato aqui, que tirou nota máxima, ele fez o que a gente chama de apresentação do tema, né? A Polícia Federal é um importante órgão que tem contribuído para o aprimoramento da democracia brasileira através de operações investigativas e serviços prestados à população. O interessante de entender aqui é que no início da introdução ele coloca qual é o assunto, ou seja, isso provavelmente estava na frase tema da proposta de redação. Então ele reproduz falando um pouco, né, dizendo que é importante o papel que esse órgão estabelece. E aí ele fala, para o aprimoramento da democracia. Se você prestar atenção, você vai ver 3 momentos nesse período. O período começa aqui na letra maiúscula A e vai até o primeiro ponto final. Esse domínio a gente tem que ter. Como assim?
3 linhas é o máximo que um período pode chegar, né? Um período bem elaborado, ele vai até a terceira linha. Mas para ir até a terceira linha, eu tenho que ter uns elementos de extensão de frase. Eu vou segmentar agora as 3 ideias que ele trabalhou aqui nesse período. A primeira ideia vai do a Polícia Federal até um importante órgão. Essa é a primeira ideia, ele poderia ter parado aí simplesmente. Mas aí ele resolveu especificar por que dessa importância, né? Ele usa o que como extensor, que tem contribuído para o aprimoramento da democracia brasileira. Aqui é a segunda ideia dele, da democracia brasileira. E aí ele vai mostrar como é que essa contribuição ocorreu, através de operações investigativas e serviços prestados à população. E ele fecha o período. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que ele tem o que aqui como elemento de conexão que amplia a ideia inicial, e você tem o através de aqui também como outro elemento que a gente chama de ampliador de sentença, né? São conectivos. Feito isso, ele termina o primeiro período apresentando a ideia geral e agora ele vai apresentar em formato de lista os itens que ele vai abordar na redação. Isso é dentro daquela lógica do tema preso, que a CESP controla você pelos itens. Antes de apresentar o formato em lista aqui dos tópicos, ele usa o elemento de conexão diante disso, vírgula. É importante fazer isso para segmentar as ideias e mostrar que há uma conexão. Lembre-se que o elemento lá da macroestrutura, esse aqui, ó, fala sobre sequencialização e coesão. A coesão ela é traduzida por meio dos mecanismos de coesão. É necessário discorrer sobre o papel constitucional e social dessa instituição, ou seja, esse é o primeiro item que ele vai abordar, daqui até aqui. Segundo item que ele vai abordar, todos os itens que estavam lá, está na proposta. Citar contribuições relevantes realizadas por ela para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Segundo item que ele vai abordar no decorrer da argumentação dele. E o terceiro item, que vem somado com esse aqui, ó, apresentar sugestões de implementação de ações ou projetos que possam contribuir futuramente para o aprimoramento da democracia brasileira. Percebam que a introdução se resolveu com um pequeno trecho falando sobre o tema e depois um outro trecho aqui, um segundo trecho mostrando em formato de lista as ideias que vão ser trabalhadas nessa redação. O que é que ele faz? Ainda na lógica da sequencialização e coesão textual, ou seja, elementos de macroestrutura, ele coloca primeiramente para fazer a junção entre a introdução e o segundo parágrafo do texto. Ele apresenta aqui em formato de tópico, ou seja, ainda no princípio da lista, o que ele vai abordar nesse parágrafo. Olha só, é importante destacar o papel constitucional e social da PF, relacionando com os direitos humanos. Pronto, fechou o período. Ponto. É a única coisa que ele fez, apresentou a ideia. De novo, de acordo com a Constituição Federal, porque o primeiro papel é o constitucional, então ele está seguindo, ele está no primeiro item. Está vendo que no primeiro item ele tinha de discorrer sobre o papel constitucional e social, ele está seguindo a mesma ordem. Aqui ele está primeiro abordando a lógica constitucional e depois ele vai abordar a lógica social. Compete a esse órgão investigar delitos contra a ordem política e social e apurar crimes contra bens, serviços e interesses da União. Foi isso que ele fez. Ele apresentou o elemento que vai dar o ponto para ele, né? O item, o papel constitucional. Agora, olha como ele continua. Desse modo, elemento de conexão, a Polícia Federal tem contribuído socialmente para a garantia e a manutenção de direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Percebam que a partir daqui, ó, a Polícia Federal ter contribuído, ele fala no socialmente. Então, ele aborda os dois itens que estavam lá na introdução, papel constitucional e social. Para não fechar no seco, só em formato de lista, ele apresenta aqui embaixo como se fosse um comentário. Ó, previstos constitucionalmente, como, por exemplo, a vida, a segurança jurídica e pública, a liberdade, a cidadania e a democracia. Fechou o primeiro parágrafo abordando o critério número 1, que é exatamente isso aqui, ó, discorrer sobre o papel constitucional e social dessa instituição. Agora ele vai para o segundo tópico, citar contribuições relevantes realizadas por ela para a manutenção do Estado Democrático de Direito. O que é que ele faz? Próximo parágrafo, inicia com posteriormente, pode ser um além disso. Novamente, no primeiro item, só apresentar o tópico, ó, é imprescindível citar algumas contribuições relevantes, especialmente relacionadas aos direitos humanos da PF para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Fecha aqui. Agora ele vai aprofundar. Através de operações realizadas pela referida instituição, como a Lava Jato, foram disponibilizadas à população informações importantes, como a situação política no Brasil. Ou seja, ele apresentou em formato de tópico, né? Apresentou o que ele está abordando. Agora vem o que a gente chama de dissertação, que é esse outro elemento aqui, ó.
Esse outro elemento que ele fala dos 20%. Obediência ao tipo dissertativo. Não basta só apresentar os argumentos. Eu tenho que discorrer sobre eles, falar um pouco que seja. Então ele faz isso. Ó. Ele vem através da Lava Jato, parou aqui e faz o comentário. Essas informações são necessárias para a tomada de decisões relativas ao processo eleitoral, um dos principais meios de exercício da democracia, relacionando com a perspectiva democrática que estava no tema. É o comentário, agora ele vai passar para o próximo item. Além disso, a Polícia Federal atua na regularização de documentação de pessoas. Está vendo as duas ações dela? Como no caso dos imigrantes venezuelanos em Roraima, ou seja, o que é isso? Uma exemplificação clara, realidade. E aí vem o comentário, o que proporciona o gozo dos direitos garantidos na Constituição Federal e a participação ativa na democracia brasileira. Ou seja, ele estrutura a perspectiva de apresentar os dois tópicos e comentar sobre eles. Então, ele aborda todos os itens lá da macroestrutura, daquela grade de correção. E por último, ele abriu um parágrafo bem extenso, mas porque ele vai abordar aqui, ó, apresentar sugestões de implementação de ações ou projetos. É isso que ele vai mostrar. Por fim, o último elemento que ele usa de conexão entre parágrafos, é necessário apresentar algumas sugestões de implementação de ações ou projetos que possam contribuir futuramente para o aprimoramento da democracia brasileira. O que é que ele fez no primeiro item aqui? No primeiro tópico? Só apresentou em formato de tópico. Agora ele vai mostrar as contribuições. Né? Uma dessas ações poderia ser a disponibilização de serviços de regularização de documentação na internet. Primeira contribuição. Aí vem o comentário, dentro do mesmo período. O que agilizaria o processo relativo a esse serviço. O que é isso? É a parte de dissertação. Ele está comentando sobre o assunto. Outro elemento de conexão ó, interna. Além disso, poderiam ser lançadas campanhas para saber o nível de satisfação com a instituição e recebimento de sugestões de melhoria. Pronto, até aqui é o item próximo à sugestão. Né? E aí vem o comentário, que proporciona a participação efetiva da população. Isso já conta como dissertação, hein? Aquele elemento lá que dá 20%. Ainda, seria interessante o investimento em tecnologia e desenvolvimento de softwares que agilizem o trabalho da instituição nos diferentes serviços prestados. Ou seja, agora vem o comentário. Isso tornaria mais céleres os procedimentos e proporcionaria mais eficiência, o que reduziria também os gastos públicos e contribuiria para a democracia. Tirar notas altas em concurso público, na verdade, é seguir um roteiro. Você vê que esse roteiro aqui é de uma prova que meio que veio controlada. A CESP, a Sebrasp, né? Deu o tema e deu os tópicos que o candidato iria seguir. Como ela fez isso, esse candidato aqui que tirou a nota máxima, já colocou na introdução como ele ia abordar a redação dele e a distribuição dos itens. Isso compõe a introdução. Cada item que ele coloca aqui depois do ponto final é desenvolvido num parágrafo que vem na sequência. E cada parágrafo segue uma sequência que ele colocou lá atrás. E aí entra a questão. Não basta só dizer o elemento, contribuição, tá? Dizer o papel, ele tem que falar e comentar. Pode ser dentro do mesmo período, como ele fez no último parágrafo, ou em períodos diferentes. Qual é a lógica que vai se aprender aqui, nessa perspectiva de texto? A gente precisa aprender a controlar o período, o número de ideias por período e a divisão no planejamento da macroestrutura. A gente começa da microestrutura e atinge a macro no planejamento. Então, essa foi a abordagem da aula número 1, mas para as pessoas conhecerem exatamente quais são os critérios da banca e qual é o comportamento necessário para que você esteja dentro desses critérios, levando-se em consideração que tudo que você fizer você tem que estar em mente ou em visão aqui qual é o item que você está trabalhando. Por exemplo, quando ele usa um desse modo aqui, eu sei que ele está pensando no item da sequencialização e coesão. Quando ele, ao invés de só fazer o item aqui embaixo e passar direto, ele resolve fazer um comentário, aqui no último parágrafo fica melhor para a gente ver isso. Ele faz, ó, uma dessas ações poderia ser a disponibilização de serviços de regularização de documentação na internet. Coloca a vírgula e termina desse jeito, ó, que agilizaria o processo relativo a esse serviço. Ele está trabalhando a perspectiva de apresentar o item que vai dar a pontuação a ele e comentar. Ou seja, é aquele elementozinho lá dos 20%. Esse elementozinho aqui, ó, obediência ao tipo dissertativo. Proposição mais dissertação, comentário. Então, é produzir a redação olhando esses critérios aqui e ter cuidado com os efeitos da microestrutura sobre o texto, que são os penalizadores. Né? É isso que a gente vai trabalhar no decorrer dessas aulas aqui, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar para mim lá.